Nós estamos retomando hoje a síntese do yoga. Então, a síntese do yoga, parte 1, Yoga das Obras Divinas, ou Karma Yoga. Estamos no capítulo 3, a segunda parte do capítulo 3. Vai ter uma terceira parte também, um capítulo relativamente extenso. Então, como a gente tem feito, começamos com uma música. Então, retomando o capítulo 3, começa com uma pergunta. Quais são, então, as linhas do Karma Yoga traçadas pela Gita? Como a gente sabe, a Bhagavad Gita, ela traz as bases do Yoga Trips. Yoga do trabalho, Yoga da devoção e Yoga do conhecimento. Karma, Bhakti e Jnana, ou Jnana. Então, aqui ele começa com essa pergunta. O que é que o Karma Yoga traz, então? Quais são as linhas gerais do yoga, da ação, que são trazidas ou traçadas pela Gita? E aí ele responde: seu princípio-chave, seu método espiritual, pode ser resumido como a união dos dois estados ou poderes de consciência mais elevados e mais vastos: igualdade e unidade. Porque ele ressalta a importância da igualdade e mais à frente ele fala equanimidade, né? Igualdade de alma, e essa unidade que é o sentido de unidade com o todo. Ele começa a detalhar. Então, o princípio-chave do Karma Yoga é igualdade ou equanimidade, mais à frente, e unidade. O âmago desse método é uma aceitação sem reserva do divino em nossa vida, em nosso self interior e nosso espírito. Isso é como que ressaltado, repetido no processo central, né? Uma abertura para que essa consciência superior desça e, correspondentemente, uma entrega a isso.
Então, uma aceitação sem reserva do divino em nossa vida, em nosso self interior e nosso espírito. Esse é o âmago do método, é o ponto de alavanca, digamos, o núcleo. A renúncia interior ao desejo pessoal conduz à igualdade. Cumpre nossa entrega total ao divino. Sustenta nossa liberação do ego divisor, o que nos traz a unidade. Então, igualdade e unidade. O caminho para a igualdade é essa renúncia ao desejo pessoal e essa entrega total ao divino, abrindo-se então à condução do divino. É como se você se tornasse um instrumento. Você não tem uma preferência pessoal, um desejo, uma ação, você simplesmente recebe aquilo que você tem que fazer e faz. Então, renúncia interior ao desejo pessoal, que conduz a uma igualdade, uma equanimidade na ação, e cumpre nossa entrega total ao divino. E isso sustenta essa liberação do ego, e isso traz a unidade, esse senso de unidade com tudo. Mas essa unidade, essa igualdade, deve ser uma unidade na força dinâmica, não apenas na paz estática ou na beatitude inativa. Esse senso de unidade não deve acontecer somente no retiro, na meditação, no momento em que você está fora da ação, onde você está concentrado, voltado para si mesmo, mas na força dinâmica, na ação no mundo, quando você sai para agir no mundo, porque é relativamente muito fácil você ter esse senso de unidade em meditação, em retiro, ah, em algum templo, quando você está voltado para dentro. A questão é a hora que você sai do templo, você sai da meditação e vai para o seu trabalho, vai fazer o que você tem que fazer no mundo, vai ter que interagir com as pessoas por aí, com as coisas, enfim. Aí que esse senso de unidade tem que permanecer, não só na paz estática ou na beatitude inativa, no estado de meditação, por exemplo. Ela tem que acontecer na força dinâmica, na ação, na vida. A Gita nos promete a libertação do espírito, mesmo em meio à ação, e no centro das energias da natureza, se aceitarmos entregar todo o nosso ser àquilo que é superior ao ego separador e limitativo. A gente tem que lembrar que a Gita acontece em meio a uma guerra, uma batalha dentro de uma guerra. E que o Arjuna, ele deve ter esse senso de unidade mesmo em meio a uma luta onde, alegoricamente ou não, ele tem que matar mesmo os amigos, os parentes, o professor, enfim, o mestre. Em meio à ação mais violenta, ele tem que manter esse senso de unidade. É isso que a Gita fala. Ela propõe uma atividade dinâmica integral edificada em uma passividade constante. Uma atividade dinâmica integral. No caso da Gita, uma guerra onde você vai entrar em conflito armado que leva à morte, simbolicamente ou não, mas baseada nessa quietude interior, nessa passividade interior. Eu penso assim, num exemplo, né? Como se você fosse cortar uma grama. Você tem um gramado, pequeno ou grande, você tem que podar a grama de vez em quando. E aí você pega algum instrumento e vai podar essa grama. Você não tem ódio da grama. Você não está com as suas emoções, assim, normalmente, né, afloradas com alguma agressividade contra a grama. Não, a grama tem que ser cortada, você vai, corta a grama, recolhe o que você cortou e pronto.
É mais ou menos isso. Você vai para uma guerra, você seu papel na guerra, no caso do Arjuna, você tem que matar, você tem que exterminar o inimigo, mas sem uma uma emoção interior. É aquilo que tem que ser feito por você, você tem que fazer, você faz. Essa quietude, essa igualdade, essa passividade interior. Uma ação o mais ampla possível, baseada de maneira irrevogável em uma calma imóvel, é o seu segredo. Então, isso é um resumo, é uma essência do Karma Yoga. A ação no mundo, seja ela qual for, aquilo que tiver que ser feito, tem que ser feito, vai ser feito de uma maneira irrevogável. Mas essa ação, ela é cumprida em uma calma imóvel, uma calma interior. É o instrumento realizando aquilo que ele tem que realizar, baseado numa calma, numa equanimidade, numa igualdade, numa passividade interior, entregue à condução de uma consciência mais alta. Uma expressão livre que parte de um supremo silêncio interior. Quer dizer, uma entrega total, uma aceitação total da ação que vem do alto, mas a pessoa interiormente está em silêncio, está em um estado de igualdade, de calma, de passividade. Simplesmente executa o que tem que ser executado, o que veio para ela para executar. Então, a Gita, nesse sentido, traz um exemplo muito forte, que é uma batalha, é uma guerra. Tudo aqui é Brahma, único, indivisível, eterno, transcendente e cósmico, que, em sua aparência, está dividido em coisas e criaturas. Essa agora é a visão da unidade. Tudo que existe é Brahma. E Brahma é mais que tudo que existe, ele é transcendente. Se pode falar assim, ele tem uma parte que não entrou na manifestação. Ele é toda a manifestação, ao mesmo tempo, ele está além da manifestação, ele transcende a manifestação. Então, ele é transcendente e cósmico. E aqui, para nós, para nossa mente, em sua aparência, ele é tudo isso que a gente vê. Está dividido em coisas e criaturas. Quer dizer, não é só criaturas, coisas também. Então, o Brahman é tudo. É o plástico que faz esse monitor, é o plástico ou o vidro que faz o celular, é tudo. Enfim, ele é toda a matéria, está além da matéria e ele é as criaturas que surgiram aqui nesse planeta, eventualmente em outros planetas. Em aparência apenas. Ele está dividido em coisas e criaturas em aparência apenas. Porque, na verdade, ele é sempre único e igual em todas as coisas e criaturas. E a divisão é apenas um fenômeno de superfície, que a gente atribui nomes e nomes, né, e formas. O exemplo clássico é o mar. O mar é tudo. Mas o mar, ele se forma em ondas, se forma em espumas dentro de onda, em bolhas de espumas na onda do mar. Cada bolha é uma bolha diferente de outra bolha, mas tudo é mar. É uma formação do mar. Não é diferente do mar. A gente chama de bolhas de espuma no mar, chama de ondas, ou seja lá o que for, mas tudo é o mar. Então, em aparência, ele é várias coisas, mas, na verdade, em essência, ele é sempre único e igual. Enquanto vivermos na aparência ignorante, seremos o ego e estaremos sujeitos aos modos da natureza. Esse é o nosso modo normal de viver. Nós vivemos nessa aparência, nesse mundo de nomes e formas e divisão, e somos o ego. Estaremos sujeitos aos modos da natureza, os três modos da natureza, né? Sattva, Rajas e Tamas. Modo iluminação, ação e inércia. Então,
enquanto a gente não viver nessa consciência de unidade, a gente está sujeito a essa influência dos modos da natureza. Nós somos escravos das aparências, nós somos ligados às dualidades, estamos a oscilar entre o bem e o mal, o pecado e a virtude, o pesar e a alegria, a dor e o prazer, a boa ou má fortuna, o sucesso e o fracasso, e giramos impotentes no círculo de ferro ou de ouro e de ferro da roda da Maia. Esse parágrafo é a nossa experiência normal de todo mundo do dia a dia, né? A gente vive num mundo de aparências, num mundo de projeções mentais, de interpretações dessas aparências, que são subjetivas e pessoais. A mesma situação, cada um vê de uma maneira, cada um interpreta de um modo. E aí tem as dualidades, todas as dualidades que a gente conhece muito bem, e giramos impotentes nesse círculo de ferro ou de ouro e de ferro. É interessante que ele primeiro fala círculo de ferro, depois ele complementa, ou de ouro e de ferro. Eu entendo assim que ele está dizendo que esse círculo de ferro é o círculo que inclui tudo, o bem, o mal, partes agradáveis, desagradáveis. E quando fala em círculo de ouro, mesmo aquelas pessoas que vivem uma vida de ouro, uma vida de rei, rainha, princesa, príncipe, estão na roda do Maia, mesmo que seja um círculo de ouro, que não tenha dificuldades, que eventualmente não tenha dualidade, só tenha alegria, só tenha prazer, não está nesse mundo de dualidades, ainda está preso na roda da Maia. No melhor dos casos, temos apenas a pobre liberdade relativa, que em nossa ignorância chamamos de livre-arbítrio. Ou seja, nós achamos que nós temos poder de decisão. Aqui ele está falando da humanidade normal, que vive esse mundo de aparências e dualidades, né? E no melhor dos casos, então, a gente acha, a gente acredita que tem esse livre-arbítrio, a gente pode decidir. Só um parênteses, essa questão do livre-arbítrio, ele tem um texto que é Livre-arbítrio e Karma, onde ele aprofunda muito mais o que ele vai tocar um pouco de leve agora nesse capítulo. Essa questão do livre-arbítrio. Porém, no fundo, isso é uma ilusão, uma vez que são os modos da natureza que se expressam através de nossa vontade pessoal. E nós acreditamos que nós temos livre-arbítrio, que nós temos nossa vontade, que nós conduzimos nossa vida. Mas a pessoa normal, média, é conduzida pelos modos da natureza. Esses modos da natureza que determinam aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente não vai fazer. É a força da natureza que se apodera de nós sem que possamos apoderarmos-nos dela, que determina o que vamos fazer e como vamos querer, o que vamos querer e como vamos querer. Quer dizer, a pessoa que é conduzida de maneira assim, não consciente, ela é simplesmente conduzida pelas emoções, simplesmente conduzida pelos sentidos e conduzida pelos modos da natureza. A pessoa acha que ela quer alguma coisa, mas é alguma coisa acima, atrás dela, que conduz esse querer. A natureza, e não um ego independente, escolhe para nós, a cada instante de nossa existência, o objetivo que vamos perseguir, seja por uma vontade racional, seja por um impulso refletido. Traz aqui uma verdade que a psicologia descobriu, está se aprofundando,
do poder do inconsciente sobre nossas ações. Aqui no pensamento indiano antigo tem os modos da natureza que conduz a pessoa. Aqui já trago um parênteses ou um adiantamento, né? Tem um jeito de escapar isso que ele vai trazer, que é a pessoa que alcança uma consciência mais elevada, que consegue decidir, que consegue conduzir. Mas aqui ele está falando do, da pessoa média, vamos dizer assim, a pessoa que vive a partir dos seus impulsos ou sem, assim, que tem essa consciência mais profunda. Então, é a natureza que conduz essas pessoas. É a natureza que escolhe a cada instante o que nós vamos fazer, o que nós queremos, seja por uma vontade racional, quer dizer, mesmo pessoas que têm um certo nível de reflexão, ainda assim são conduzidos por impulsos interiores, impulsos inconscientes, que nem sabe que existe. Ou seja, por um impulso irrefletido. É aquela velha música, né? Deixa a vida me levar. Isso tem várias interpretações, mas uma dessa interpretação pode ser essa: deixa a vida me levar. Eu vou sendo levado pelas minhas vontades, pelos meus impulsos, e isso é determinado pelos modos da natureza. É a natureza que está conduzindo. Se, agora aqui, a outra opção. Se, ao contrário, vivermos na realidade unificadora de Brahma, passaremos além do ego e acima da natureza. Aí não é mais, ou não são mais os modos da natureza que nos conduzem. Essa é a saída. Se, ao contrário, vivermos na realidade unificadora de Brahma, passaremos além do ego e acima da natureza. Por quê? Então, retornaremos ao nosso self verdadeiro e nos tornaremos o espírito. Estamos acima dos impulsos da natureza, superiores aos seus modos e às suas forças. Então, a solução para esse viver, deixar a vida me levar, é você acordar para essa nova realidade. Você viver nessa realidade unificadora, você viver além do ego. Porque vivendo além do ego, nessa consciência de Brahma, nessa realidade unificadora de Brahma, o espírito, ele se desloca, ele se destaca, então, desses modos da natureza, ele como que pode decidir e conduzir realmente o que você vai ou não vai fazer. Senão você é carregado pelas suas emoções, pelos seus sentidos, mesmo pela sua mente, que, por outro lado, ela é como que condicionada pelas emoções e pelos sentidos. A mente se torna um escravo dos sentidos, ou das emoções e dos sentidos, ou um instrumento das emoções e dos sentidos, melhor dizendo. Ao alcançar uma igualdade perfeita em nossa alma, mente e coração, realizamos nosso verdadeiro self de unidade, que é uno com todos os seres e uno também com aquilo que se expressa neles e em tudo que vemos e experienciamos. E uma forma, então, de você alcançar essa unidade, como ele falou no início do capítulo, é essa igualdade perfeita, essa equanimidade. Então, quando você alcança essa igualdade perfeita, tanto no coração, nas emoções, suas emoções, elas são acalmadas. Aqui, ele não detalha isso, mas em outro lugar ele fala que não é um esfriar do coração, não é uma insensibilidade. Essa igualdade das emoções não é uma insensibilidade.
coração continua sentindo, mas ele sente de uma forma igual. A reação é uma igualdade. A mesma coisa na mente. Você não se torna uma pessoa alheia ao que acontece. Mas a mente, ela não é afetada por essas turbulências do que acontece fora, do que ela percebe. E aí, na alma também, no espírito, no psíquico, nos níveis mais profundos, essa igualdade tem que ser estabelecida também. Quando isso acontece, na medida em que isso acontece, porque é um processo, nós vamos realizando o nosso verdadeiro self de unidade, essa percepção de unidade com tudo que existe, todos os seres e tudo aquilo que se expressa nesses seres, tudo aquilo que esses seres, que na aparência são externos a nós, tudo aquilo que eles fazem, tudo aquilo que eles realizam. E em tudo que vemos e experienciamos, ou seja, em toda a nossa presença e existência aqui no plano material, se torna uma coisa, uma unidade com o que nós somos. Então, essa igualdade e unidade são os alicerces gêmeos indispensáveis para edificar um ser divino, uma consciência divina, uma ação divina. Então, igualdade e unidade. A questão da igualdade, ele dedica um capítulo todo, poderia dizer dois, porque tá como que no outro capítulo da parte 4. A parte 4 tem um capítulo inteiro, tal a importância desse conceito, ou desse estado de igualdade, para ele diz, edificar, construir, desenvolver um ser divino, uma consciência divina, uma ação divina. Então, edificar traz um sentido de progressão. Não é uma coisa que você não edifica uma casa, um edifício, em um instante. É um trabalho longo de construção mesmo, ou de edificação. Se não formos uno com tudo, não seremos espirituais nem divinos. Aí está uma afirmação forte, digamos assim. Uma pessoa que realmente alcançou esse plano espiritual, alcançou esse estado de união, ela sente, de uma forma ou de outra, essa unidade com tudo que existe. Unidade com o passarinho, com o gato, sei lá, o leão, a cobra, e com as pessoas de todos os tipos. Se não formos unos ou uno com tudo, não seremos espirituais nem divinos. Nós só achamos que somos. Se não tivermos igualdade de alma, aqui é o conceito de equanimidade, né? Igualdade de alma, não é insensibilidade, não é distanciamento de tudo que acontece, mas é essa igualdade interior em relação aos impactos de tudo que acontece em torno de você, tudo que você experiencia. Se não tivermos essa igualdade de alma diante de todas as coisas, acontecimentos e criaturas, não poderemos ver espiritualmente, não poderemos conhecer divinamente, não poderemos sentir divinamente os outros. Então, daí a importância de desenvolver, alcançar esse estado de igualdade de alma. De novo, não significa aceitar tudo do jeito que é, porque eu já ouvi também nessa área do yoga a expressão de que está tudo certo, está tudo correto, está tudo na ordem, não preciso fazer nada. A gente tem nosso exemplo maior em Sri Aurobindo mesmo, que lutou pela libertação da Índia, até o final, até ela ser liberta mesmo. Não significa aceitar tudo como está, significa receber tudo com igualdade de alma e agir
de acordo com aquilo que vem para você fazer. Mas simplesmente receber tudo com igualdade. Você olhar todas as pessoas, todas as criaturas, acontecimentos e coisas com um estado de igualdade, mas agir. De novo, a gente lembra o exemplo da Gita. O Krishna não está dizendo para Arjuna ficar igual e ficar olhando a guerra acontecer num estado de igualdade. Não, ele falou, não, vá para a guerra, vá para a batalha, lute, não fala mate, né? Acho que não tem esse termo, mas lute, mas num estado de igualdade. Essa é a chave, esse é o segredo, essa é uma dificuldade, porque, como eu disse, já vi muita interpretação dessa igualdade como um distanciamento de tudo, um afastamento de toda a ação, não agir. Porque se tudo é divino, está tudo certo. Se tudo é conduzido pelo divino, tudo tá correto, tudo está na ordem, não precisa fazer nada, deixa o mundo acontecer. E não é isso que ele está trazendo aqui. O poder supremo, o único, eterno e infinito, é igual diante de todas as coisas e de todos os seres. E por ser igual, pode agir com uma sabedoria absoluta, segundo a verdade de suas obras e de suas forças, e em acordo com a verdade de cada coisa e de cada criatura. Aí está a ação dessa consciência divina mais alta que está conduzindo o universo e aqui nesse planeta, a vida nesse planeta em particular, né, o universo de uma forma global, mas em particular aqui nesse planeta Terra, tudo que acontece está sendo conduzido pelo divino de acordo com a verdade de cada coisa e de cada criatura. E aqui é bom lembrar uma verdade, um conceito, que assim, esse poder supremo, ele criou o universo, a existência. Mas nessa criação do universo, da existência, do planeta Terra, isso veio junto com leis. E a evolução segue essas leis. Então, por exemplo, existe a lei da gravidade aqui. É uma lei inerente à própria matéria. A lei da gravidade diz que a matéria atrai matéria. Então, o nosso senso comum, nós estamos aqui na superfície da Terra. Se você pular, você cai, porque a lei da gravidade te leva para baixo. Então, essa é uma lei. Não existe um poder divino que vai fazer, não, você vai pular e vai ficar flutuando no ar. Existe uma lei da gravidade. Você pode ter a fé que você quiser. Se você pular de um lugar alto, você vai cair. Porque uma lei da gravidade, ela existe como uma lei da própria existência. E aí, como um exemplo, uma água que sai de cima de uma montanha, ela vai procurando por um caminho de menor resistência, mas ela sempre vai para baixo. A água de um rio, ela sempre corre de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Ah, mas e de uma direção para outra. Mas se tem algum obstáculo, a água pode subir, sim, pode bater numa pedra e subir. Ah, ela está contra a lei da gravidade? Não, ela está obedecendo outras leis, que é a lei do movimento, a lei da ação-reação. Em algum lugar essa água sobe, mas depois ela desce. Então, a existência, ela segue leis. E esse eterno infinito, na sua sabedoria absoluta, está conduzindo, obedecendo todas as leis da manifestação a uma determinada direção, que é a evolução. O retorno a essa consciência mais alta. E aí a gente olha o mundo e fala, não, mas parece que as pessoas estão diminuindo a consciência, a coisa está piorando. Pode ser um desses retornos. Como a água numa corredeira, ela vai numa direção, tem uma corredeira, faz um redemoinho, volta para trás, mas depois vai para frente de novo. Por quê? É o conjunto de leis da manifestação que cria esses movimentos. Então, pode parecer que a humanidade está diminuindo esse grau de consciência, algumas pessoas talvez até estejam, mas no global, essa consciência está se abrindo, está se elevando, está se ampliando. Essa é também
a única verdadeira liberdade possível para o ser humano. Uma liberdade que ele não pode ter a menos que supere seu separatismo mental e se torne a alma consciente na natureza. A chave, então, para você ter essa possibilidade de conduzir a sua vida é você supere o seu ego, seu separatismo, o seu senso de divisão, de diferença, e se torne uma alma consciente na natureza, não seu ego. Uma alma, parcela do divino que está aqui na natureza existindo. Essa é uma das chaves. A única vontade livre no mundo é a vontade divina única, de que a natureza é executora, pois ela é mestra e criadora de todas as outras vontades. A nossa vontade pessoal não é exatamente uma vontade pessoal. Se você vive no plano do ego, você tem todo um mecanismo por detrás que vai conduzir aquilo que você quer, aquilo que você não quer. Toda a sua experiência de vida, sua formação anterior, esses modos da natureza que te constituíram, cujo equilíbrio é diferente em cada um de nós. Então, nossa vontade, ela é aparentemente uma vontade pessoal. Ela é uma vontade que ela é como que dirigida, uma marionete de outras forças que estão por detrás. E a única vontade livre é essa vontade mais alta, da qual a natureza simplesmente executa. O livre-arbítrio humano pode ser real, em certo sentido, mas como todas as coisas que pertencem aos modos da natureza, é apenas relativamente real. De novo, essa questão do livre-arbítrio e karma, determinação e dharma, é bem profundo, bem complexo. Tem um texto de Sri Aurobindo que trata só disso. E na vida divina ele trata disso também. Aqui ele não vai aprofundar essa discussão. Ele traz alguns aspectos dessa questão do livre-arbítrio e da condução pela natureza, do karma. Então, ele traz que esse livre-arbítrio é real em certo sentido. Então, em certo sentido, realmente nós temos o poder de decisão, mas é apenas relativamente real. A mente cavalga em um turbilhão de forças naturais, oscila entre diversas possibilidades, inclina-se para um lado ou para o outro, detém-se e tem a impressão de escolher. Isso todos nós temos experiência concreta, né? Nossa mente, quando está numa situação que tem que decidir entre uma coisa e outra, a gente considera muitas coisas e olha para aqui, olha para lá, tal, raciocina, reflete e decide. Ele diz é que nós temos a impressão de escolher, mas essa escolha ela é determinada por esse turbilhão de coisas que acontecem. Não é muito real, isso é real até certo ponto, mas ela não vê, não é nem mesmo vagamente consciente da força com F maiúsculo que está por detrás ou que está por trás e determinou sua escolha. Então tem alguma coisa que a gente não percebe que, na verdade, escolhe para a gente, que conduz a nossas escolhas em qualquer situação de escolha que a gente tem, de decisão entre uma coisa e outra. Então, é relativamente real esse livre-arbítrio, não totalmente, por conta dessas forças que estão por trás. Não pode vê-la, porque essa força é algo total e, para nossos olhos, indeterminado. Então, se essa força que determina nossas escolhas ou que conduz nossas escolhas é uma coisa que nós não percebemos. Ela é algo total, algo amplo, algo que nós não conseguimos perceber. No máximo, a mente pode distinguir com uma claridade e precisão aparentes
algumas das determinações particulares em meio à variedade infinita que a força utiliza para elaborar seus propósitos incalculáveis. Então, essa força que conduz tudo, ela é algo que nós não conseguimos aprender, não conseguimos perceber, pelo menos não na sua totalidade. No máximo, com uma claridade e precisão aparentes, algumas coisas particulares dessa força, no máximo. Mas é essa força, com F maiúsculo, que está conduzindo todas as ações de todo mundo. Ela mesma, parcial, a mente cavalga em uma parte da máquina, inconsciente dos 9/10 dos agentes que a impulsionam no tempo e nas circunstâncias, ignorante de sua preparação passada e de seu rumo futuro. E a gente pode trazer essa força como uma força que é inconsciente. Então, uma força que surge do inconsciente, que existe para nós, mas que é inconsciente. E que nós conhecemos, é aquela história, né? Nós usamos 10% do nosso cérebro. Nós conhecemos 1/10 daquilo que determina nossas ações. Então, esses outros 9/10, eles são inconscientes para nós. Nós não sabemos de onde vem, e isso tem uma importância, um poder muito grande nas nossas escolhas. Por isso que nossas escolhas são aparentemente livre-arbítrio, mas que, na verdade, tem muita coisa por trás levando para as nossas escolhas, nossas decisões. Mas por quê? A cavalga, ela acredita que dirige a máquina. Então, porque a mente tem esse 1/10 aí, a mente acredita que é a mente que decide, porque ela não está percebendo os outros 9/10 que estão induzindo a uma escolha, a uma decisão. Então, a mente acredita que é ela que tomou a decisão. De certa forma, faz sentido, pois essa inclinação clara da mente, que chamamos nossa vontade, essa fixação firme da inclinação que se apresenta a nós como uma escolha deliberada, é uma das determinantes mais poderosas da natureza. Mas essa inclinação jamais está só e independente. É um reforço do que ele vem dizendo, né? De certa forma, nós temos nossa mente, nós temos nossa vontade e nós achamos, nós acreditamos que nós decidimos, nós somos como que originadores dessa decisão. Nossa mente é que decide. Só que essa decisão jamais está só nessa nossa mente consciente e racional. Por trás dessa ínfima ação instrumental da vontade humana, há algo vasto e poderoso e eterno, que observa a direção da inclinação e pressiona o curso da vontade. Então, existe alguma coisa maior atrás ou acima de nós, ou no fundo de nós, que está como que pressionando as nossas decisões. Pressiona o curso da vontade. Essa força está por trás dessa ínfima ação instrumental da vontade humana. Há, na natureza, uma verdade total maior que nossa escolha individual. Então, existe alguma coisa conduzindo nossa vida. Existe alguma coisa que está como que dirigindo nossas ações, sem que a gente tenha percepção disso. E nessa verdade total, e mesmo além e por trás dela, há algo que determina todos os resultados. Então, essa força, esse algo por trás de nós, da nossa aparente decisão independente, tem alguma coisa que está conduzindo isso.
que está determinando os resultados de nossas escolhas. Tua presença e conhecimento secreto sustentam sem cessar o processo da natureza e mantêm uma percepção dinâmica, quase automática, das relações justas, das necessidades que variam ou persistem e das etapas inevitáveis do movimento. Quer dizer, esse algo, em última análise, está conduzindo nossa vida. Aí, lembrando, a nossa vida na medida em que nós não alcançamos essa equanimidade, essa igualdade, essa unidade e somos conduzidos por essa força maior, que nos trazem as escolhas corretas. Então, alguma coisa por detrás dessa verdade total, mesmo na verdade total e mesmo além dela, e por detrás dela, o transcendente, por exemplo, tem alguma coisa que está determinando todos os resultados, que está conduzindo todas as etapas inevitáveis do movimento. Há uma vontade divina secreta, eterna e infinita, onisciente e onipotente, que se expressa na universalidade e em cada detalhe de todas as coisas aparentemente temporais e infinitas, inconscientes ou semiconscientes. Existe essa vontade, com V maiúsculo, que está conduzindo tudo, cada detalhe de todas as coisas, que para nós são aparentemente temporais e finitas, que são inconscientes ou semiconscientes. Então, essa afirmação aqui traz, então, a existência de algo, que é uma vontade que está conduzindo tudo aqui na nossa existência. Esse é o poder ou a presença de que trata a Gita quando fala do Senhor no coração de todas as existências, que faz girar todas as criaturas pela ilusão da natureza, como se estivessem montadas em uma máquina. No plano coletivo, esse poder, essa presença no coração de todo mundo, está conduzindo toda a maquinaria da existência para um propósito que só esse poder ou presença ou vontade conhece. Então, essa vontade divina não é um poder alheio, nem uma presença alheia. Está em íntima relação conosco e somos parte dela. Ela é nosso próprio self superior que a possui e sustenta. Então, de novo, não é uma coisa fora de nós, não é uma coisa que de fora vai conduzir nossa existência. É uma coisa que somos nós, que está em nós, que é o nosso self mais alto. Daí a importância de entrar em sintonia com esse self superior ou mais profundo, de uh, seguir na direção, aceitar a direção que esse poder ou vontade ou presença superior está nos conduzindo. Só que ela não é nossa vontade mental consciente. Ela rejeita com bastante frequência o que nossa vontade consciente aceita e aceita o que nossa vontade consciente rejeita. Aí tem essa diferença entre a vontade mental, que na maioria das vezes é conduzida pelas emoções e pelos sentidos, e essa vontade mais alta que conduz toda a existência para uma direção, para um resultado que a gente pode não estar percebendo. Só que aqui, nossa vontade mental normalmente não está em sintonia com essa vontade mais profunda ou mais alta. Essa vontade não é, então, nossa vontade mental consciente, que é essa que a gente conhece bem. Pois, enquanto esse secreto
conhece tudo, o todo e cada detalhe, nossa mente de superfície conhece apenas uma pequena fração das coisas. Então, nossas escolhas mentais, ela é baseada num conhecimento muito limitado, muito pequeno. Enquanto essa vontade, esse um secreto, ele conhece o todo e conduz esse conhecimento de todo, do todo e de cada detalhe. Nossa vontade é consciente na mente e o que ela conhece, conhece apenas pelo pensamento. A vontade divina é supraconsciente para nós, porque em sua essência ela é supramental e conhece tudo porque ela é tudo. Quer dizer, nossa vontade, ela existe na nossa mente. E o que ela conhece, conhece apenas por esse processo de pensamento que é limitado, conhece o pensamento, ele percebe muito pouco da realidade. Enquanto essa vontade mais alta é supramental e conhece tudo porque é tudo. Nosso self superior que possui e sustenta esse poder individual não é o ego, não é nossa natureza pessoal. Ele é transcendente e universal. E essas coisas menores são apenas sua espuma e sua superfície fluente. Quer dizer, nós temos esse self superior, nós somos esse self superior, mas nós vivemos no ego. Esse self superior, ele possui esse poder universal, mas nós vivemos no ego. E esse ego é apenas sua espuma e sua superfície fluente. Essas coisas menores, além do ego, né, não é só o ego, são apenas um detalhe na superfície desse self superior. Se entregarmos nossa vontade consciente e lhe permitirmos unir-se à vontade do Eterno, então, e só então, poderemos alcançar uma verdadeira liberdade. Então, estaremos em sintonia com o Eterno. É o Eterno que age através de nós. Não é nossa mente de superfície que está lá com informações limitadas, com referências bem restritas, tomando decisões. É uma coisa que eu diria que é difícil e arriscada, porque a gente nunca sabe se está se entregando realmente a um poder superior ou se é o ego disfarçado ou é algum outro poder não divino que está se travestindo de um poder superior. Então, é uma coisa que temos que tomar muito cuidado. É um, uma parte delicada desse caminho, né? A gente ter a certeza que está realmente se abrindo a esse poder mais alto e não algum disfarce do ego aí. Ou pior, alguma força não divina que se traveste de divina e quer nosso serviço. Temos que ter um cuidado, uma discriminação muito grande, uma atenção muito grande. Mas só então que nós podemos alcançar uma verdadeira liberdade. Ao viver na liberdade divina, não nos apegaremos mais ao pretenso livre-arbítrio acorrentado. Essa ignorante liberdade de marionetes, ilusória, relativa, ligada ao erro de seus pequenos motivos vitais e de suas representações mentais inadequadas. É onde a gente vive essa liberdade de marionetes, essa liberdade, esse livre-arbítrio ilusório relativo que está como que sendo conduzido por nossos pequenos motivos vitais e representações mentais inadequadas. Só então, quando a gente conseguir se unir, se abrir essa vontade mais alta, é que a gente pode ter realmente uma decisão
não determinada pelos nossos motivos vitais, emocionais, ou sensoriais, ou mentais, limitados. Nossa consciência deve, com firmeza, captar a distinção, uma distinção capital, entre a natureza mecânica e o livre senhor da natureza, entre o Ishvara, a única luminosa vontade divina, e as forças e modos inumeráveis de execução do universo. Aí o alerta. Nós temos que distinguir com muita firmeza, com muita clareza, o que é realmente o Ishvara, o que é realmente essa vontade divina, e o que é esses modos da natureza e essas forças que estão em ação no universo. E aí inclui o próprio ego, que é uma força que está em ação em nós. Então, é uma distinção capital, porque senão você vai ser conduzido por uma força que não é a luminosa vontade divina. Então, fica aí o alerta, né? A, que a gente fique esperto em relação a isso. A natureza, não como ela é, em sua verdade divina, mas como nos aparece na ignorância, é uma força mecânica em seus passos, sem inteligência consciente. Essa é a experiência que temos dela, embora suas obras sejam impregnadas de uma inteligência absoluta. Aqui ele começa a falar de Purusha, Prakriti, de Ishvara e natureza, enfim. A natureza, não como ela é em sua verdade divina. A natureza é um poder consciente do eterno, mas como ela nos aparece na ignorância. A Prakriti é uma força mecânica, uma força executora mecânica em seus passos, sem uma inteligência consciente. Essa é a experiência que temos dela, embora suas obras sejam impregnadas de uma inteligência absoluta. Então, essa natureza, enquanto um poder consciente do eterno, é aquela questão da manifestação, ela segue suas próprias leis. Então, a natureza segue suas próprias leis. Então, ela nos aparece aqui, no modo de, na nossa ignorância, como uma força mecânica. Ela não tem essa inteligência, embora as obras, enquanto conduzidas por uma vontade mais alta, elas são impregnadas de inteligência. Ela mesma, a natureza, a Kriti, não domina, mas está cheia de um poder autoperceptivo, que é, esse poder é a Shakti do Ishvara, consciente e divina, a mãe transcendente e universal, que possui uma mestria infinita. E porque esse poder a conduz, ela governa tudo e executa exatamente o trabalho que o Ishvara lhe destina. Então, nós vivemos aqui na natureza, nos modos da natureza. Esses modos da natureza, eles são mecânicos, embora impregnados dessa força consciente e divina, sem possuir nada, mas sendo possuída, ela leva em si o fardo de todas as posses. Essa força, essa força consciente divina, essa Shakti, conduz tudo. Ela executa tudo. Enquanto Prakriti, a natureza é uma força inertemente ativa, pois elabora um movimento que lhe é imposto. Então, a Shakti é a força, é o poder do Ishvara que vai conduzir tudo aqui na natureza, enquanto a Prakriti é simplesmente essa força, essa força inerte, uma força ativa inerte que vai elaborar tudo que a Shakti lhe determina. Mas nela, na Prakriti, na natureza, está aquele que sabe, uma entidade estabelecida aí
que percebe todas as suas moções e todos os seus processos. Essas distinções que a mente, a inteligência, a percepção indiana antiga traz, é assim muito sutil. Cada nome desses é um aspecto diferente de uma mesma coisa. Tudo é uma unidade, certo? Mas a natureza enquanto Prakriti, a mãe da natureza enquanto Shakti, o Ishvara, que é a força a força, a vontade que determina os movimentos, são todos aspectos de uma mesma coisa, de um mesmo movimento. Prakriti age contendo o conhecimento, a mestria, o deleite do Purusha, o ser associado a ela ou o que está nela, mas que pode participar desse conhecimento, mestria e deleite ao sujeitar-se àquilo que a preenche e ao refleti-lo. De novo, uma distinção entre Prakriti e Purusha. A Prakriti, a natureza, a matéria, a existência concreta aqui, ela se desdobra, age contendo mestria e o deleite do Purusha, que é como a força que conduz o movimento. Então, o ser associado à Prakriti, ou que está na Prakriti, é o Purusha. Quer dizer, eles não são coisas diferentes. A Prakriti contém o Purusha. O Purusha está na Prakriti. O ser associado à Prakriti é o Purusha, o deleite do Purusha. Mas a Prakriti, enquanto participa desse movimento que o Purusha traz, pode participar desse conhecimento, mestria e deleite, ao sujeitar-se àquilo que a preenche e ao refleti-lo. Então, a gente tem que sempre lembrar que tudo é uma unidade. São nomes diferentes para aspectos diferentes de uma mesma coisa. O Purusha conhece e é imóvel e inativo. Ele dá sua sanção às obras da Prakriti e, para lhe agradar, ela executa o que ele decretou. Então, nós temos essa mente de dualidade, né? É como se Prakriti e Purusha fossem duas coisas completamente diferentes. Não, são dois aspectos de uma mesma unidade, mas um é o aspecto da vontade, um aspecto da a direção, da pressão. E a Prakriti é o aspecto material que segue essa pressão, essa direção. E aqui, de uma forma mais ou menos poética, né, para agradar ao Purusha, a Prakriti executa o que ele decretou. O próprio Purusha não executa. Purusha é a consciência força que induz o movimento, que induz a ação. Então, o próprio Purusha não executa. Ele sustenta a Prakriti em sua ação e permite-lhe expressar em energia, processo e formas resultantes o que ele percebe em seu conhecimento. Então, Purusha, como se fosse essa consciência maior que tem o conhecimento de tudo, que sabe o que deve ser feito, para onde deve ser feito, mas não faz. Quem faz é a Prakriti. Então, como que uma pressão, um campo magnético que, ao entrar em contato com a Prakriti responde e faz o que esse campo magnético, essa vibração de vontade, determina. Essa é a distinção feita pelo Sankhya. Sankhya é um sistema filosófico espiritual que foi desenvolvido lá na Índia antiga. E, embora não seja toda a absoluta verdade do Purusha e da Prakriti, quer dizer, para Shri Aurobindo, o Sankhya percebeu uma parte, ou pelo menos codificou uma parte da questão, pode ter até percebido tudo, mas codificou só uma parte, nem de modo algum sua verdade mais alta
ela representa, contudo, um conhecimento prático e válido, indispensável no hemisfério inferior da existência. Quer dizer, esses sistemas antigos, por exemplo, como ele traz aqui, esse Sankhya, não está dizendo que o Sankhya não percebeu a verdade mais alta, mas codificou em palavras esse conhecimento prático e válido. Quer dizer, aí vem o cuidado de quando a gente lê qualquer um desses sistemas e aceita aquilo como a verdade final e maior de tudo. Sri Aurobindo está trazendo aqui que o Sankhya, nessa distinção, não é a verdade mais alta do Purusha da Prakriti e nem toda a absoluta verdade. O que foi codificado? Então, está dizendo que quem codificou esse Sankhya, quem codificou em palavras esse conhecimento, não tem alcançado essa verdade, mas que trouxe e codificou em textos aquilo que é prático, o conhecimento prático e válido que ele reconhece aqui como indispensável no hemisfério inferior da existência. Essa diferença entre Purusha e Prakriti. A alma individual ou o ser consciente em uma forma pode identificar-se com o Purusha, que frui da experiência, ou com a Prakriti ativa. Aí vem a importância prática. Nós aqui, a gente pode se identificar com a consciência Purusha, que experiencia, ou com a Prakriti ativa, que é aquela que produz essa experiência. Se essa alma individual identificar-se com a Prakriti, não será ela quem governará, fruirá e saberá. Apenas refletirá os modos e as operações da Prakriti. Quer dizer, colocando de uma forma assim mais simples, mais prática, seria: se você se identifica com o plano material, aqui, Prakriti, o desenvolvimento das coisas, se a sua alma interior, se o seu ser se identificar com o aspecto material, com a Prakriti, não vai ser essa alma individual que vai governar sua vida, que vai fluir. Você simplesmente reflete esses modos de operação aqui da Prakriti. Você simplesmente reflete o que acontece. Por sua identificação, ela entra na sujeição e na ação mecânica que a caracteriza. E quem vive exclusivamente nesse plano material é simplesmente conduzido pela Prakriti, pelo plano material. Assume, assim, com maior intensidade isso que ele trouxe atrás, né? Que você não tem esse livre-arbítrio. Você é levado pela vida, você é levado por essas forças que conduzem as suas decisões. Você tem a ilusão da escolha. Você tem a ilusão de que você que decide. Mas as suas decisões, elas são como que decididas ou induzidas por um poder, alguma força, esses 9 décimos que estão por detrás. Se você se identifica com a Prakriti, com esse plano material. E mesmo ao imergir por completo na Prakriti, a alma se torna inconsciente ou subconsciente, adormecida nas formas da Prakriti, como é o caso na terra e no metal, ou semi-adormecida, como na vida das plantas. Aqui, de novo, Sri Aurobindo sempre traz isso, né? Existe consciência, existe alma, alma no sentido de um princípio não material que existe na terra, no metal, na matéria, enfim, matéria inanimada, ou semi-adormecida, como na vida vegetal. Quer dizer, existe uma alma ou um ser ou algo assim que fica adormecida em formas mais materiais, digamos assim, da Prakriti. Então, tanto os objetos materiais
onde essa consciência ela é adormecida, ou semi-adormecida, como no plano vegetal. Aí, nessa inconsciência, a alma, esse si mais profundo, ela está sujeita à dominação de tamas, o princípio, o poder ou o modo qualitativo da obscuridade e inércia. A matéria é inerte. A, o plano vegetal, as plantas, estão semi-adormecidos, quer dizer, mas o tamas, ele prevalece. Os vegetais, eles são menos inertes que a matéria, mas muito mais inertes que os seres vivos. Sattva e Rajas estão lá também, mas escondidos na camada espessa de tamas. Então, os três modos da natureza existem em todos os planos: plano material, o plano da vida primitiva, vamos dizer assim, não é primitiva, mas na vida dos vegetais, da vida, tem rajas e tamas, sátiva e rajas, embora escondidas no tamas. Ao emergir na consciência que é sua natureza própria, mas sem ser ainda verdadeiramente consciente, porque a dominação de tamas é ainda muito grande em sua natureza, o ser encarnado é cada vez mais sujeito a rajas, o princípio, poder ou modo qualitativo de ação e paixão, impelido pelo desejo e pelo instinto. Aqui, ele já está chegando ao plano animal. Conforme a vida surgiu aqui no planeta Terra, surgiu em seres conscientes, onde o Rajas começou a se manifestar. Então, a vida saiu, não sei se saiu do plano vegetal, não tenho conhecimento de como foi o processo de surgimento da vida aqui, mas, enfim, quando os animais começaram a se desenvolver, proliferar, esse ser encarnado é cada vez mais sujeito a rajas. Quer dizer, o rajas começa a eclodir no ser vivo. O princípio, poder ou modo qualitativo de ação e paixão. Ou seja, desejo e instinto dominam. Aí já nos seres, pode dizer seres vivos, porque os vegetais, as plantas são seres vivos, né? E aí você tem animais, insetos e aves, enfim, o ser vivo que não é do plano vegetal. Assim se forma e se desenvolve a natureza animal, estreita em consciência, rudimentar em inteligência, rágico-tamásica em seus hábitos e impulsos vitais. Os três modos estão aí também, o sáttva está aí também, mas o rajas predomina, embora o tamas seja assim muito presente, muito forte no plano animal. O plano animal é conduzido por impulso vital, rudimentar em inteligência, estreita em consciência. Emergindo ainda mais da grande inconsciência em direção ao estado espiritual, o ser encarnado libera sáttva, o modo da luz, e adquire uma liberdade, mestria e conhecimento relativos que lhes dão certo senso restrito e condicionado de satisfação e felicidade interiores. Aí a gente pode já pensar no plano humano, porque na, no planeta Terra, o ser humano é o ser que tem a consciência mais desenvolvida. Então, emergindo ainda mais da grande inconsciência, nós estamos indo em direção a esse estado espiritual e nós temos um sáttva, pelo menos em princípio, mais desenvolvido.
o ser humano, o ser mental em um corpo físico deveria ter essa natureza sática, mas não a tem, salvo alguns raros indivíduos em meio à multidão de corpos dotados de uma alma. Ele escreveu isso lá no início do século XX, né? 1910, 1920, 14, 18, não sei, 10 a 20, sem muita precisão, mas a gente pode dizer que isso é verdadeiro hoje também. A grande massa da humanidade está no plano rajásico. Tem sátiva numa pequena medida, mas essa natureza sática, quer dizer, o sátiva predominando, são poucos indivíduos. Em geral, ele ainda tem muito da obscura inércia terreal e da força vital animal, ignorante e agitada, para ser uma alma de luz e beatitude, ou mesmo uma mente com uma vontade e consciência harmoniosas. Então, esse é o estágio atual da humanidade. Um rajas e tamas com um pouco de sáttva, bem pouco de sáttva, né? Com o ser humano, começa a ascensão em direção à verdadeira natureza do Purusha, livre, mestre que sabe e frui, mas essa ascensão é ainda incompleta, encravada e frustrante, pois na experiência humana terrestre, esses modos são relativos. Nenhum dá frutos absolutos e simples. Quer dizer, aqui, aquele conceito básico de Sri Aurobindo, né? Aquela afirmação, aquela percepção que a evolução não terminou. A evolução no universo não parou aqui no estágio que o ser humano chegou. A evolução deve continuar. E aí, o próximo passo da evolução, então, é o emergir dessa natureza verdadeira do Purusha. Agora, no estágio que nós estamos hoje, essa ascensão é ainda incompleta. Ela é entravada e frustrante. Nenhum dos modos da natureza dá o fruto absoluto e simples. Todos os modos são relativos na experiência humana terrestre. Então, está aí o estágio em que a humanidade está, todos nós podemos dizer, né, uns mais, outros menos. Todos os modos, sattva, rajas e tamas, estão misturados e, em lugar algum, nenhum deles e em nenhum deles a ação se manifesta em sua pureza. Então, está aí uma descrição nossa no mundo hoje. É a interação confusa e inconstante das gunas que determina as experiências da consciência humana egoísta que oscila no equilíbrio incerto da natureza. Então, a humanidade hoje, com esse equilíbrio sattva, rajas e tamas, cada um tem o seu equilíbrio e esse equilíbrio é dinâmico. Em momentos diferentes da mesma pessoa, esse equilíbrio de sattva, rajas e tamas, ele se alterna, mas sempre predomina algum. E essas experiências da consciência humana egoísta, ela é determinada por esse equilíbrio, onde o sattva ainda não aflorou por completo na massa da humanidade, né? E aí estamos nós. O sinal da imersão da alma encarnada na Prakriti é uma consciência que se limita ao ego. Quer dizer, nossa consciência, ela se limita à consciência do ego. Falando aqui da grande massa da humanidade, com as variações naturais, né, de cada um. Ou seja, nós vivemos no ego. Nossa consciência, nossa alma encarnada se limita à consciência de ego. A marca viva dessa consciência limitada é uma desigualdade constante da mente e do coração,
um conflito confuso, uma desarmonia de suas reações diversas ao contato da experiência. Quer dizer, a marca viva de nossa consciência de ego é esse conflito das emoções com o racional, conflito confuso, uma desarmonia das nossas reações às diversas experiências que a gente tem contato. E aí todos os problemas psicológicos mentais que existem no mundo. Quer dizer, esse conflito de mente e coração, emoções e racional. E mesmo intramental ou intraemocional, né? Próprias emoções confusas, a própria mente confusa. As reações humanas oscilam perpetuamente entre as dualidades criadas pela sujeição da alma à natureza e por sua luta, na maioria das vezes intensa, mas estreita, para dirigir e fluir. E essa luta, na maior parte do tempo, não surte efeito. Nossas reações, elas vivem nessa dualidade. Nós estamos num processo de evolução, de desenvolvimento evolucionário, onde nós somos sujeitos à natureza. Mas, ao mesmo tempo, existe esse processo de emergir nessa consciência mais alta. Existe a mente que está em desenvolvimento. E aí o conflito. Agora, essa luta, na maior parte do tempo, não surte efeito. Estamos aí no conflito. A alma gira no círculo sem fim dos contrários da natureza. Prazer e dor, alegria, tristeza, enfim, todas as dualidades que a gente conhece, que seduzem e afligem, sucesso e derrota, boa e má fortuna, bem e mal, pecado e virtude, alegria e tristeza, dor e prazer. Quer dizer, nós vivemos nessas dualidades, nós vivemos oscilando entre esses dois extremos. É apenas quando a alma desperta de sua imersão na Prakriti e percebe sua unidade com o Um e com todas as existências, que ela pode se liberar dos contrários e encontrar a base de uma relação justa com a natureza cósmica e executora. Aí está mais uma chave, uma dica da saída. É a percepção dessa unidade com um, que, como a gente viu no início dessa parte, a igualdade de alma, a igualdade é a chave para a percepção da unidade, para não manifestação, mas para consolidação dessa percepção de unidade. Porque percepção mental de unidade é fácil, a gente pode imaginar que tudo é uma coisa só. Mas essa percepção, essa vivência, essa introjeção dessa percepção é outra questão. Você viver com esse senso de unidade. E é só aí que você pode se liberar desses contrários. Encontrar uma base dessa relação justa da alma com a natureza. Então, a alma se torna indiferente aos modos inferiores da natureza. Ela é igual em relação às dualidades, capaz de mestria e liberdade, está sentada acima da natureza, no alto trono da testemunha que sabe, plena do deleite puro, intenso e calmo de sua própria existência eterna. Aqui, vamos tomar cuidado que a alma se torna indiferente aos modos inferiores da natureza. Não que a pessoa se torna emocionalmente indiferente ou mentalmente indiferente. São esses três modos que não afetam mais a alma. Ela é igual, alcança esse estado de igualdade em relação a essas dualidades. Quer dizer, o fracasso e o sucesso continuam acontecendo, mas a alma é
não é tocada por isso, ela é indiferente à dor e prazer, alegria e tristeza continuam acontecendo na vida, mas a alma não é tocada mais por essas dualidades. O espírito encarnado continua a expressar seus poderes na ação, mas não está mais envolvido na ignorância, não mais ligado por suas obras. Suas ações não têm mais consequências para ele, mas apenas fora, na Prakriti. É a questão de você não ser mais, como se diz, você não sofrer mais a consequência das suas ações. Quer dizer, você não mais não é você mais que age. A ação acontece através de você. Então, os resultados da sua ação, em termos de karma, eles não retornam mais para você, porque você não está mais envolvido na ação. Você faz aquilo que tem que ser feito. Voltando a Arjuna e Krishna. Krishna diz para Arjuna ir para a guerra e guerrear, fazer o que ele tem que fazer. Ele é um guerreiro. Agora, as consequências dele matar pessoas, oponentes, não vão retornar para ele em termos de karma, porque ele simplesmente não está mais envolvido na ação. Ele faz o que aquele momento exige que ele faça. É diferente quando você entra na ação com ódio, imagina a pessoa guerreando com ódio, com emoção, não sei o quê. Isso, em tese, em princípio, retorna depois em termos de karma. O inteiro movimento da natureza se torna, para a sua experiência, semelhante às ondas que sobem e descem na superfície, sem jamais afetar sua própria paz insondável, seu vasto deleite, sua imensa igualdade universal, sua existência divina sem limites. Quer dizer, a pessoa que alcançou essa igualdade, essa ação sem agir, permanece nesse estado de paz, de tranquilidade, em qualquer ação que seja. Voltando ao exemplo de Krishna e de Arjuna, numa guerra sanguinolenta, sanguinolenta, onde o Arjuna tem que matar o oponente, ele permanece nesse estado de igualdade, de paz insondável, porque ali ele está cumprindo aquilo que é necessário que ele faça. Ele tem que entrar na guerra naquele momento. Ele não pode não entrar na guerra. Mas ele entra com essa paz, com o sentido, a consciência de que ele está cumprindo o que ele tem que cumprir ali, pronto, como se ele estivesse cortando a grama. Eu vou cortar a grama, é meu papel aqui, cortar essa grama, vou cortar essa grama, pegar a grama cortada, pôr num saco de lixo e levar sem perturbação nenhuma, sem perder a minha paz, sem perder o meu deleite, enfim, sem perder esse sentido de igualdade. Aí, uma nota que o próprio Sri Aurobindo acrescentou: não é indispensável para o Karma Yoga aceitar implicitamente toda a filosofia da Gita. Podemos, se quisermos, considerá-la como o enunciado de uma experiência psicológica útil como base prática para o yoga. Nisso, ela é de todo válida e em completo acordo com uma experiência alta e vasta. Por isso, pensei que seria bom mencioná-la aqui, o mais possível na linguagem do pensamento moderno e omitir tudo o que pertence mais à metafísica do que à psicologia. Bom, eu interrompi então aqui o próprio capítulo, para quem tem o livro, tem interrupções com 3 estrelinhas, 3 asteriscos, né? Então aqui está uma interrupção no capítulo
E nós continuamos, então, no próximo mês, março, com a última parte do capítulo 3. Como vocês veem, é um capítulo relativamente longo. Então, para terminar, uma música de Sunil, e aí a gente abre para manifestações.
Bom, então é isso por hoje. Henrique, Alô, Silvio, diga. bom dia a todos. Só Bom, passando para deixar um muito obrigado, tá? Pelos seus esforços, bom, esse trabalho incrível que vocês fazem. Muito obrigado mesmo. Um ótimo domingo. nossa gratidão toda para Shigeru Aurobindo, que foi uma consciência assim que acho que não teve outra igual na existência do mundo, minha opinião. É a minha também, certeza. Obrigado. Seria o Urubindo e a mãe, né? Namastê. A mesma consciência, né, eles dizem. Bom, então continuamos na próxima semana. Não sei como ficou, porque a gente deu uma alterada, né, na sequência, mas em princípio seria o Ricardo. Não sei se vai ser a Ariamane. A Ariamane está no Brasil, né? Então ela tem uns compromissos, então a gente deu umas, né? Sim, Henrique, fizemos uma alteração, então no próximo domingo, Ariamane. Certo. E no sábado a leitura. E voltando ao que eu comentei durante a leitura, essa questão de livre-arbítrio, e assim, tem um texto de Aurobindo que vai mais fundo nisso, que ele toca bem superficialmente, né? Livre-arbítrio e karma. É como a questão do mal, né? Ele trata na vida divina. É uma questão, assim, para nossa mente comum, é difícil de alcançar. Mas é muito interessante. Então é isso. Henrique, por Oi? favor, você Sim. poderia dar a indicação desse texto que você mencionou? Então, eu vou pesquisar, eu sei que ele chama livre-arbítrio e karma. Onde é que Agora, está? oi? Então, eu não sei dizer exatamente. Talvez eu tenha lido isso em cartas, talvez eu tenha lido no Mananda, eu não lembro exatamente. Eu só lembro que foi um texto que me tocou muito, porque é uma coisa assim, né? Você pensa, não, eu que decido. Não é você que decide. Depende de como está assentada a sua consciência. É muito claro para a gente, né? As pessoas que vivem no emocional, vivem no impulso, elas são levadas pelo impulso. Elas não estão decidindo, elas são levadas pelo impulso. É alguma coisa no emocional, no vital, sei lá, que decidem por elas. Agora, a gente que eu, pelo menos, não sou muito levado pelo emocional, eu posso pensar, não, eu que estou decidindo, é minha mente que está decidindo. Mas minha mente também é conduzida por forças que eu desconheço. Condicionamentos, educação, experiência, sei lá, bloqueio, enfim. Toda a nossa psicologia está agindo. Não é só eu aqui que eu decido, eu vou decidir, pronto. Não, tem muita coisa por detrás. Com Enfim, certeza, com certeza. Houve um incidente comigo, eu levei minha sogra para a praia e ela não queria tomar banho de jeito nenhum. Aí se sentou debaixo de um coqueiro. Eu estava louca para entrar na praia, mergulhei, saí, pulei, dancei. Dentro d'água eu adoro dançar. Então, daqui a pouco eu disse assim: quer saber de uma coisa? Eu vou puxar minha sogra. Ela precisa ver que delícia está esse mar. Peguei lá, peguei ela, disse assim, não quero me levantar daqui. Eu disse, mas você vai se levantar. Agarrei ela e levantei, puxei com a mão, assim, com a força, né? Ela já velhinha, tinha na época 90 anos. Aí quando eu levantei, caiu o coco exatamente onde ela estava. olha. Gente, aquilo ali mexeu comigo. Eu fiquei tremendo. Eu olhava assim, ela começou a chorar. Foi um negócio assim, tão, sabe, do nada. Então eu disse: olha, não é a gente que manda.
aquilo ali realmente mexeu comigo, tá? E realmente está certíssimo isso aí. A gente não tem livre-arbítrio, a gente vai numa consciência especial que em determinados momentos, e eu acredito que constantemente, conduz a nossa consciência. Precisa que a gente escute essa voz e, assim, não abra mão, sei lá, porque eu jamais sairia dali dentro daquele mar que estava tão gostoso, a aguinha tão morninha, deliciosa. E eu, do nada, eu disse, quer saber? Vou buscar aquela véia para vir para cá para dentro. Ela está perdendo isso aqui, né? E que coisa linda, ela viveu mais 13 anos depois daí e fez muitas coisas boas na minha vida, nas nossas vidas. É desse jeito. Eu acredito, você está certíssimo, sua aula foi muito boa, Eu não, muito né? Fica me profunda. ouvindo. Eu vou desligar aqui meu microfone. Tá. Enfim, gente, eu vou encerrar para ver o que virou lá a questão do gás. Ok? Só uma rápida referência, Henrique. Existe um ensaio de Ciro Rubino chamado Destino e Livre-Arbítrio. Esse ensaio, começamos a traduzir na casa ainda com Rolf, mas a tradução não chegou ao final, então não chegou a ser publicado. Talvez Tá. seja uma coisa a ser retomada e, eventualmente, quem sabe, incluímos no ciclo, né? É Bom, um ensaio fascinante porque o tema é complexo e é um dos escritos mais complexos de Ciro Rubino. e o assunto Sim, assim, difícil para nós, né? Na nossa mente, sim. pô, aceitar ou entender que você não dirige sua vida. Seu livre-arbítrio é limitado, existe, né? Como ele diz. Se você está conectado com a consciência mais alta, se você está equânime, pelo menos a parte das emoções, elas são afastadas, né? Enfim, O desafio do ensaio, do argumento dele é justamente como conciliar esses paradoxos. sim. De uma liberdade individual que é relativa, ao mesmo tempo ela existe com um contexto onde deixa de existir, onde há um determinismo maior, ou Sim. os diferentes graus de determinismo. Enfim, é fascinante o estudo. É. Então, Eu só talvez seja lembrei esse. que esse texto está na Ananda número 50, esse Sim, texto que o Marcos. Ricardo falou. Não, não, ali não é o texto completo, não. Mas é Esse um trecho, né, que já é foi uma parte, traduzido. talvez É, isso, mas o texto completo é um pequeno ensaio. Daria Então, um eu acho livreto. que é esse mesmo, né? Karma e livre-arbítrio, é destino e livre-arbítrio. Não, Destino e Livre-Arbítrio. É, este ensaio é Fate and Free Will, quer dizer, tradução literal ah, seria destino e livre-arbítrio. isso. Pode ser que o Marx refira seja uma parte dele, pode ser que seja um outro texto, não sei agora. Bom, gente, então, boa semana para vocês. Semana que vem estaremos aqui de novo, certo? Tchau, tchau. Tchau, obrigado.